Indo para a primeira coisa que esse relatório traz, a primeira razão que ele traz é, na verdade, duas razões misturadas, tá? Basicamente, as startups morrem por ficar sem dinheiro. Isso tem a ver com fluxo de caixa, com geração de caixa, e também de não conseguir levantar um novo capital, tá? Essas duas coisas acabam se traduzindo em que a startup fica sem dinheiro e não consegue andar, tá? Não consegue continuar a sua trajetória. Aqui embaixo eu coloquei o fluxo de inovação. Se você não sabe o que é inovação, se você não sabe o que é o fluxo, dá uma olhada aqui no canal. Inovação para ACES é um fluxo de 6 etapas. E o meu objetivo aqui é explicar, a partir do fluxo de inovação, o que impacta especificamente nessa causa-morte. Beleza? A primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é o seguinte: o que é a geração de caixa e o que é o levantamento de investimento? Isso são duas coisas diferentes. Eu vou tratar primeiro do fluxo de caixa. Quando você cria uma ideia, você geralmente estabelece uma ou mais maneiras que você imagina fazer dinheiro com este projeto. Que você imagina de onde virão, quais serão as fontes de receita desse projeto. Qual é um erro cometido geralmente no estágio de criação? É você não privilegiar fontes de receita de curto prazo e de baixa complexidade de venda, tá? É de você não privilegiar ou de você não planejar fontes de receita que gerem caixa hoje e com baixa complexidade. Por que isso é importante? A maior parte dos negócios, nenhum negócio tradicional ou startup ganha dinheiro de uma única forma. É normal você ter uma matriz econômica com várias fontes de receita, sejam vários produtos ou serviços, que compõem o faturamento daquele negócio. É normal, quando você está desenvolvendo um negócio, você pensar em qual vai ser a principal fonte de receita daquela ideia, daquele projeto. Só que nem sempre a fonte de receita que você entende ser a principal é a mais fácil de você executar no início. É a mais aderente à realidade do time e do projeto. O que isso quer dizer? Você pode achar que a sua fonte de receita principal vai ser, por exemplo, sei lá, anúncio. Só que para você poder vender anúncio, vai demorar. Você tem que conseguir reduzir a complexidade das fontes de receita inicial e reduzir e fazer com que você tenha fontes de receita que sejam relevantes em curto prazo, que você viabilize que o projeto gere caixa no curto prazo. Algumas fontes de receita só vão se viabilizar no segundo ano, no terceiro ano, quando o projeto estiver entrando num voo bem consolidado. No começo, é importante você privilegiar fontes de receita mais simples de serem executadas pelo time fundador. Fontes de receitas aderentes à sua competência e fontes de receita que gerem recurso suficiente em curto prazo. Então, se você não planejou uma fonte de receita que vai gerar grana em curto prazo, você falhou na fase da ideia, tá? Porque isso é uma coisa que você pode corrigir, isso é uma coisa que você pode prever em tempo de desenvolvimento da ideia, em tempo de criação. O caixa, ele também pode, a empresa também pode ficar sem caixa por projeções equivocadas por uma má validação. E isso tem a ver basicamente com o quê? É normal que, à medida que você comece a validar o projeto, a testar aquelas suas hipóteses, é normal que você comece a conseguir alguns indicadores, tá? E aí, gente, entra um aspecto. Para que serve a validação? Para educar e confirmar as suas hipóteses e indicadores que sustentam o seu modelo de negócio. Então,
Como é que você vai fazer uma projeção de caixa sem saber o seu CAC e o seu LTV? Custo de aquisição de novos clientes, lifetime value, o tempo de permanência desses clientes. Se você não sabe esses dois indicadores, você não vai conseguir fazer uma projeção. E é lógico, esses dois indicadores, quando você está no início do projeto, eles estão na sua pior fase, geralmente. Tá? Só que se você não conseguir educar a primeira linha basal desses indicadores, todas as suas projeções vão estar erradas. Ou seja, a validação bem feita serve para você poder entender se aquela fonte de receita que você imaginou de fato está funcionando, gerando caixa, mas ela também serve para poder entender a sua capacidade de conversão e retenção desse cliente para você fazer as projeções ideais, para você fazer as projeções clássicas, cenário otimista, realista e pessimista. Com uma validação equivocada, dificilmente você vai conseguir ter uma projeção assertiva. E aí o que acontece? Se você não validou, você vai ter uma surpresa geralmente negativa, tá? E gente, não tem para onde fugir. O único jeito de você entender o possível resultado que você vai ter lá na frente é validando as hipóteses iniciais da sua ideia para conseguir, a partir desses indicadores iniciais, fazer a projeção de cenário. Ou seja, muita gente que fica sem caixa falhou não no momento necessariamente da criação, mas no momento da projeção. Não validou para poder entender os possíveis cenários de caixa que deveria ter. E aí acabou sendo otimista, gastando mais do que deveria, e o caixa não acompanhou, tá? E o caixa não acompanhou. Eu vou colocar ainda uma outra coisa que é importante quando a gente está falando de fluxo de caixa e de modelo de negócio e gestão de empresas no geral, tá? O lucro e o modelo de negócio, ele é um conceito teórico. O fluxo de caixa, ele é a realidade. É meio que você comparar o mapa e o terreno. No papel, você pode estar acompanhando, você pode ter uma lucratividade teórica excelente. Na prática, no seu fluxo de caixa, pode ser que você esteja enfrentando um outro cenário sem perceber. Uma empresa pode viver sem lucro, mas uma empresa não pode viver sem caixa. E aí o que acontece? Pré-pandemia, você tinha muitas startups que pensavam no levantamento de capital como fonte primária da sua sustentação. Pós-pandemia, o mercado de investimento começou a selecionar projetos que têm uma maior capacidade de geração de receita, de geração de caixa. Então, se você está olhando para um modelo de negócio hoje e imagina que você vai conseguir simplesmente queimar dinheiro de investidor para sobreviver, muda um pouco essa perspectiva. Pós-pandemia, você não tem investidor querendo subsidiar a existência de negócio. O negócio ele tem que gerar caixa e o dinheiro do investimento serve para acelerar o crescimento, não viabilizar a existência. E isso é importante de você fazer a separação no seu modelo de gestão, no seu planejamento da sua